E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi, se trancou com os seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. Sucedeu que, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Sucedeu que, um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: Chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante de Eliseu. Porque lhe disse: Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse Eliseu: Chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. E Eliseu disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E aconteceu e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe tinha falado. Crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele? Hoje não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço: Guia o animal e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela então e foi ao homem de Deus,
no Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus, de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, lhe corre ao encontro e lhe diz: vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para atirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi na frente deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. Então voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe a notícia, dizendo: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino estava morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu a cama e deitou sobre o menino. E subiu na cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E ele a chamou, e ela veio. E disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, e prostrou-se a seus pés, e se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo, faze um bocado de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disse: homem de Deus, há morte na panela, não puderam comer. Porém Eliseu disse: trazei farinha, deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrará. Então os serviu e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Assíria, era um grande homem diante do seu senhor e de muitos respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta
que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para fazer viver? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, vede que busca ocasião contra mim para a guerra. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e se porá em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus. Passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a minha pele. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando-se, pois, diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu rei entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz, e foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, e insistiu com ele:
e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupas, e os pôs sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. Chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os guardou na casa. Despediu aqueles homens e eles se foram. Então ele entrou e se pôs diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vem, Geazi? E ele disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém Eliseu lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve.